Pode começar. Os integrantes são André Luiz, Bianca Gonçalves, Camila Bruck, Júlia Santana, Laura Elisa, Mariane Rodrigues e Otávio Augusto. Nosso grupo vai apresentar o caso clínico de hipercolesterolemia familiar homozigótica e sua fisiopatologia. Resumo do caso clínico. 2 irmãs, 25 e 23 anos, com suspeita de artrite reumatoide encaminhadas ao reumatologista. Histórico familiar. Pai e mãe são primos de primeiro grau e têm colesterol e LDL alto, compatíveis com hipercolesterolemia familiar heterozigótica. Sintomas: anemia febriva, inchaço amarelo nas juntas desde os 10 anos de idade, falsamente diagnosticados como artrite reumatoide, que após tratamento pioraram. Exame físico: xantoma das mãos, cotovelos, joelhos e tornozelos. Perfil lipídico: colesterol e LDL altos, triglicerídeos e HDL normais. Tratamento: modificações no estilo de vida, administração de medicamentos hipolipemiantes, como estatinas e aférese de LDL. Recentemente foram utilizados inibidores de anticorpos monoclonais lomitapida PCSK 9.1. A imagem mostra xantoma das mãos, cotovelos e joelho. Artrite reumatoide. Artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica autoimune que afeta as membranas sinoviais, fina camada de tecido conjuntivo, de múltiplas articulações e órgãos internos. A progressão do quadro está associada a deformidades e alterações das articulações, que podem comprometer os movimentos. Sabe-se que 50% do risco de desenvolver a doença está associado a fatores genéticos. Mais de 30 regiões do DNA já foram associadas à artrite reumatoide. Os sintomas são rigidez matinal, inchaço nas juntas das mãos, joelhos e pés, nódulos reumatoides, mal-estar, diminuição do apetite, perda de peso, cansaço e febre baixa. A imagem mostra nódulos reumatoides subcutâneos. Fisiopatologia. Os mecanismos fisiopatológicos que envolvem o desenvolvimento da artrite reumatoide são variados, de maneira que diversas cascatas inflamatórias participam do processo, culminando sempre em inflamação sinovial persistente e danos cartilaginosos e ósseos adjacentes. Uma das principais cascatas inflamatórias envolvidas no processo é a produção de TNF-alfa. A superexpressão e superprodução dessa citocina, situação que pode ser gerada por uma interação inadequada entre linfócitos T, linfócitos B, fibroblastos e macrófagos da região, leva à inflamação sinovial e à destruição da articulação. Nesse processo, ainda é importante ressaltar a participação dos autoanticorpos. Os principais descritos são o fator reumatoide, FR, contra uma fração FC de IgG e aqueles que reagem com os peptídeos citrulinados. A maioria dos pacientes que são positivos para peptídeos citrulinados são também positivos para o fator reumatoide. Por isso, peptídeos citrulinados parecem ser mais sensíveis e específicos para o diagnóstico, assim como é mais utilizado para a predição do prognóstico. 50 a 80% dos indivíduos com artrite reumatoide apresentam fator reumatoide, peptídeos citrulinados ou ambos. Esse processo fisiopatológico está representado na imagem, mostrando a interação entre as células de defesa. Diagnóstico. O Colégio Americano de Reumatologia estabeleceu os seguintes critérios que ajudam a nortear o diagnóstico: rigidez matinal, artrite de 3 ou mais áreas com sinais de inflamação, artrite de articulação das mãos ou punho, pelo menos uma área com edema, artrite simétrica, a simetria não precisa ser perfeita, nódulos reumatoides, fator reumatoide sérico positivo, alterações radiográficas, erosões ou descalcificações articulares. Tratamento. O repouso só deve ser indicado em quadros muito dolorosos e por pouco tempo. Atividade física e fisioterapia são importantes para controlar o comprometimento das articulações e a perda de mobilidade. O tratamento medicamentoso inclui analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides, corticosteroides e drogas imunossupressoras, como o metrotrexato e a ciclosporina. Alguns medicamentos mais recentes, desenvolvidos através de tecnologia baseadas na
biologia molecular trazem novas possibilidades terapêuticas. A cirurgia e a colocação de próteses articulares podem representar uma opção de tratamento em estágios avançados da doença. Hipercolesterolemia familiar heterozigótica. Doença genética do metabolismo das lipoproteínas cujo modo de herança é autossômico codominante e que se caracteriza por níveis muito elevados do colesterol da lipoproteína de baixa densidade, LDL-C, e pela presença de sinais clínicos característicos, como xantomas, tendíneos e risco aumentado da doença arterial coronariana prematura. O fenótipo clínico de HF é geralmente decorrente de defeitos no gene LDLR, que codifica o receptor de LDL, sede de mais de 1.600 mutações descritas até o momento. Pode também ser secundário a defeitos no gene ApoB, que codifica a apolipoproteína B100, ApoB100, onde a ApoB100 defeituosa possui menor afinidade pelo LDLR, ou ainda quando existe catabolismo acelerado do LDLR devido a mutações com ganho de função no gene proproteína convertase subutilizina quexina tipo 9, PCSK9, que codifica a proteína NARC1 e participa do catabolismo do LDLR. A HF possui penetrância de quase 100% e é o distúrbio cardiovascular hereditário mais comum. O risco de um portador de HF na forma heterozigótica não tratado de desenvolver doença coronária ou morrer chega a 50% nos homens e 12% das mulheres aos 50 anos de idade. Estudos de segmento de longo prazo em pacientes com HF mostram que a principal causa de morte entre os portadores de HF é a doença arterial coronariana. Hipercolesterolemia familiar homozigótica. A forma mais séria e mais rara de hipercolesterolemia familiar é a hipercolesterolemia familiar homozigótica, que afeta até 1 em cada 300.000 pessoas em todo o mundo. Ela é caracterizada clinicamente por níveis plasmáticos de colesterol maiores que 13 milimols por litro, sintomas extensos de doença cardiovascular aterosclerótica prematura, progressiva e acentuada. Se não tratada precocemente, a maioria dos pacientes desenvolvem aterosclerose evidente antes dos 20 anos de idade e geralmente não sobrevivem depois dos 30 anos. Assim como a hipercolesterolemia familiar heterozigótica, ela é causada por mutações no gene que codifica o receptor de LDL, sendo que a maioria dos pacientes com homozigótica geneticamente confirmada tem 2 alelos mutantes do gene LDLR, e tanto o pai quanto a mãe têm a heterozigótica. Na forma heterozigótica, metade dos receptores está comprometida e a outra metade é normal, enquanto na forma homozigótica todos os receptores estão afetados. Fisiopatologia da hipercolesterolemia familiar. Essa imagem representa o funcionamento do receptor de lipoproteína de baixa densidade, LDLR. Em condições fisiológicas, assim que é sintetizado, o LDLR é transportado para a membrana celular. Depois de atingir a superfície celular, o receptor de lipoproteína de baixa densidade se liga à lipoproteína B100, a principal proteína do LDL, formando um complexo que é endocitado. Dentro do endossomo, o complexo se dissocia. ApoB100 e lipídios são direcionados ao lisossoma e degradados, enquanto o receptor de lipoproteína de baixa densidade se recicla para a membrana da célula. A proproteína convertase, PCSK9, atua como um inibidor de receptor de lipoproteína de baixa densidade pós-transcricional e, por meio de uma interação com ele, manda o receptor de lipoproteína de baixa densidade para degradação, em vez de reciclagem. Agora, essa figura exemplifica as mutações que podem estar presentes na homozigótica e na heterozigótica e prejudicam o processo fisiológico de processamento, aumentando os níveis de LDL circulante. LDLR. Na presença de mutações de perda de função no gene que codifica para o receptor de lipoproteína de baixa densidade, o receptor
de lipoproteína de baixa densidade ou não é sintetizado, não é transportado para a superfície ou está presente na superfície, mas sua função é alterada. ApoB. Na presença de mutações na região de ligação ao receptor de lipoproteína da ApoB, sua capacidade de se ligar ao receptor de lipoproteína de baixa densidade é reduzida, com consequente redução na captação de partículas de lipoproteína de baixa densidade. PCSK9. Na presença de mutações de ganho de função no gene que codifica PCSK9, mais LDLR são direcionados para a degradação, com a consequente redução do número de receptores de lipoproteínas de baixa densidade, que se reciclam para a superfície celular. Implicações cardiovasculares. O aumento de LDL-C acelera o processo de aterosclerose e contribui para o surgimento de doenças cardiovasculares. A associação entre a hipercolesterolemia familiar, HF, heterozigótica e doença arterial coronariana, DAC, está bem estabelecida. Existe um risco cumulativo na ausência de terapia hipopermeante de doença coronariana, fatal e não fatal na proporção de 50% em homens de 50 anos e de 30% em mulheres de 60 anos. A aterosclerose, em condições fisiológicas normais, o endotélio vascular promove alterações funcionais adaptativas para a manutenção da hemodinâmica, por meio da liberação de substâncias com propriedades anti-aterogênicas, sendo o óxido nítrico, NO, a principal delas. O NO, em condições ideais, limita o recrutamento vascular de leucócitos, impedindo sua adesão à parede vascular e inibindo a agregação plaquetária, o que evita a formação de trombos. Nesse sentido, a perda da atividade biológica do NO é denominada disfunção endotelial. Inicialmente, o dano é mais funcional do que estrutural. O endotélio perde sua habilidade de repelir as células inflamatórias circulantes no sangue e passa a permitir a sua adesão na parede vascular, o que torna permeável a lipoproteínas, culminando, a longo prazo, em dano estrutural. O aumento da permeabilidade endotelial favorece a entrada da LDL-C em quantidades elevadas na HoFH, facilitando o processo. Para a região íntima vascular, onde não são capazes de ser absorvidas, o que favorece seu acúmulo e oxidação. O acúmulo de LDL, unido à proliferação de células para a luz do vaso arterial, tem sido apontado como um fator desencadeante para a aterogênese, por meio da promoção de reação inflamatória local e exacerbada. Unido a isto, o aumento dos níveis de LDL-C gera um maior consumo de NO com liberação de radicais livres, os quais, por sua vez, promovem a oxidação da LDL-C acumulada, formando a LDL oxidada, LDL-ox. Partículas que possuem potencial aterogênico acentuado e elevada citotoxicidade. A citotoxicidade da LDL-ox agrava a disfunção endotelial, gerando a expressão de quimiocinas pelas células lesionadas do endotélio, favorecendo assim o recrutamento de neutrófilos para o interior do vaso sanguíneo. Paralelamente, a LDL-ox estimula também a migração de monócitos e sua diferenciação em macrófagos, os quais endocitam as partículas oxidadas através dos receptores scavengers e promovem a formação de células espumosas, componentes essenciais da placa aterosclerótica. A endocitose das LDL-ox exerce papel ambíguo na fisiopatologia da doença. Enquanto possui teor protetor por conta da remoção das partículas oxidadas, o mesmo processo também induz a produção dos mesmos radicais livres responsáveis por agravar a lesão endotelial, consequentemente, promovendo a expressão de mais quimiocinas, as quais, por sua vez, irão recrutar novos monócitos e estimular a projeção das células musculares lisa para a luz do vaso, estabelecendo assim o dano estrutural. Isso desencadeia um processo sistêmico, que envolve proteínas da coagulação e promove a evolução da lesão aterosclerótica, por meio do perpetuamento do processo inflamatório. E todo esse processo pode ser observado na imagem. É interessante notar nessa imagem as túnicas da artéria íntima, que estão pontuadas pela seta amarela, tornando-se espessadas, essa linha negra. A camada média, que é pontuada pela seta azul, e a adventícia, que está pela cabeça da seta preta. Notar na íntima a presença de formação de ateroma,
com regiões de necrose gordurosa, que são essas setas azuis, e produção de fibras. Além disso, na outra imagem, a gente tem, na imagem à direita, a gente tem a linha preta mostrando o ateroma, além de representar o espessamento da túnica íntima. É importante ressaltar que, caso a placa de ateroma se torne instável, pode se formar um trombo ou um êmbolo, os quais podem levar a quadros de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, embolia pulmonar, entre outros. Geralmente, o primeiro evento cardiovascular do HOFH ocorre na adolescência, mas ocasionalmente pode ocorrer na primeira infância. O colesterol LDL ele vai aumentar o risco de calcificação da válvula aórtica, sendo um problema constante encontrado em pacientes com HOFH e HEFH. A fisiopatologia desse processo geralmente envolve o acúmulo do LDL com surgimento de um infiltrado inflamatório e produção de mediadores inflamatórios que ocasionarão a calcificação da válvula. Sem o devido tratamento, pode evoluir com sobrecarga ventricular e, consequentemente, insuficiência cardíaca. A valvopatia aórtica é causada principalmente pelo envolvimento da raiz da aorta, o que leva à estenose e à calcificação da aorta na parte superior da válvula aórtica e até mesmo a abertura da artéria coronária. Na imagem, podemos ver o score de cálcio da válvula aórtica em pacientes com HOFH. E essa imagem trata-se de uma avaliação por terceiro do tórax e da aorta ascendente esquerda, né, mostrando a calcificação extensa, que é esse branco denso, apontado pelas setas. E na direita mostra a calcificação das 3 folhas das cúspides da válvula aórtica, que é a LCC, que é a cúspide coronária esquerda, a RCC, que é a cúspide coronária direita, e a NCC, que é a cúspide não coronária, causando estenose aórtica grave em pacientes com genotipagem confirmada para HOFH. Alterações decorrentes da deposição de lipídios nas artérias carótidas, aorta e válvulas contribuem para o surgimento de uma série de disfunções cardíacas, como a hipertrofia ventricular, o aumento do átrio esquerdo e direito, a diminuição do septo ventricular, o movimento da parede posterior do ventrículo esquerdo e estenose da junção do tubo do seio aórtico com estrutura hiperecóica, com regurgitação moderada a grave e regurgitação da válvula mitral. Além disso, temos também a regurgitação da válvula tricúspide leve a moderada e função sistólica do ventrículo esquerdo diminuída. Por conseguinte, veia cava inferior ligeiramente alargada. Essa imagem trata-se de uma angiografia por TC, que mostra a estenose múltipla da aorta e da artéria coronária do paciente diagnosticado com hipercolesterolemia familiar. Em A, a aorta ascendente, a artéria coronária esquerda e a direita, e a aorta descendente apresentavam densidade de múltiplos pontos e densidade de partes moles. A gente pode observar isso na seta branca, que indicando a possível calcificação. Além da bifurcação das estenoses da artéria coronária esquerda, que está representada pela seta vermelha. Em B, a aorta ascendente e as coronárias esquerda e direita apresentam densidade de múltiplos pontos, conforme indicado pelas setas brancas. Já em C, a estenose óbvia do ramo descendente anterior da artéria coronária esquerda após separação do ramo diagonal, está indicado pela seta branca. Diagnóstico. Os principais itens para esse critério de diagnóstico clínico são 1, que é hipercolesterolemia grave, 2, são achados físicos como xantoma, no caso o índice, e 3 é o histórico familiar de doença arterial coronariana, DAC, prematura ou hipercolesterolemia grave. Embora os critérios acima mencionados elaborados em diferentes países mostrem semelhanças, eles também mostram diferenças em relação a valores específicos. Para um diagnóstico econômico eficiente, muitas diretrizes e grupos de especialistas recomendam rastreamento genético em cascata para os membros da família. No entanto, na prática real, o diagnóstico usado são apenas achados clínicos de anamnese, exame físico e perfil lipídico, especialmente quando o rastreamento genético não está disponível. Além disso, nós temos diagnóstico bioquímico. A variação normal nos níveis de colesterol no sangue, dentro de um indivíduo ao longo do tempo, é de aproximadamente 6%, e as medições laboratoriais são um tanto imprecisas.
A imprecisão, né, que é a baixa repetibilidade ou reprodutibilidade, tende a ser mais problemática do que a parcialidade, que é a imprecisão. O enviesamento pode ser prontamente corrigido pela recalibração do analisador. Por essas razões, pelo menos 2 dosagens do colesterol sanguíneo elevado são necessárias antes que um diagnóstico de hipercolesterolemia possa ser feito. O nível de corte para o diagnóstico de hipercolesterolemia deve, portanto, idealmente ser específico para o sexo, idade e população. Em pacientes com FH, os níveis de HDL estão dentro da faixa normal ou baixa e, portanto, é mais específico fazer o diagnóstico usando os níveis de colesterol LDL. O colesterol LDL é geralmente calculado usando a fórmula de Fredwell. O diagnóstico, então, geralmente é feito usando os níveis de colesterol total na primeira dosagem de sangue, muitas vezes sem jejum, e em seguida medições do colesterol LDL para o segundo teste, em jejum. No entanto, os níveis de colesterol por si só não são suficientes para confirmar um diagnóstico de FH, porque a faixa dos níveis de colesterol no sangue em FH se sobrepõe a de pessoas com hipercolesterolemia poligênica, não genética, levando a uma taxa de falsos positivos e falsos negativos entre 8% e 18%. Diagnóstico clínico. Uma definição diagnóstica de FH que complementa as medições de colesterol com sinais clínicos e história familiar tornou-se amplamente utilizada. Os critérios de Simon-Broom Register no Reino Unido levam em consideração que os níveis totais de LDL diferem para adultos e crianças. Os critérios também levam em consideração a evidência de transmissão dominante e a idade de início da doença coronariana na família. Usando esta abordagem, os casos são classificados como definitivos e possíveis. Na revisão de 1994, evidências baseadas em DNA de mutação do receptor de LDL, ou ApoB100, familiar defeituoso, também foram adicionadas como suficientes para um diagnóstico definitivo. A definição desse grupo de pesquisa para um diagnóstico definitivo de FH e FH requer, em primeiro, um nível total de colesterol acima de 7,5 milimolar por litro em adultos, ou nível de colesterol total acima de 6,7 milimolar por litro para crianças menores de 16 anos, ou níveis de LDL acima de 4,9 milimolar por litro em adultos antes do tratamento ou mais alto tratamento. Também requer a presença de sintomas de tendão em paciente ou parente, pode ser pai, filho, irmão, tio, avó, e C, evidências baseadas em DNA de uma mutação do receptor de LDL ou ApoB100 familiar defeituoso. O diagnóstico possível para FH é definido como, através da história familiar de infarto do miocárdio antes dos 50 anos em avós, tia, tio, ou antes da idade de 60 anos em pais, irmãos ou filhos, a história familiar de colesterol elevado em irmãos, pais ou filhos, ou nível acima de 7,5 milimolar por litro no avô, na tia, no tio. A presença de xantoma do tendão é a característica-chave do diagnóstico definitivo de HF, de acordo com os critérios do registro Simon-Broom. Ainda são resultado do acúmulo de colesterol. Os xantomas de tendão geralmente não estão presentes até a 4ª década de vida e, portanto, não são úteis na descoberta sistemática de casos entre parentes jovens. Atualmente, utiliza-se a tabela de pontos como ferramenta de diagnóstico. O diagnóstico é considerado certo se o score for maior que 8, considerado provável se o score estiver entre 6 e 8 pontos, e considerado possível quando o score estiver entre 3 e 5 pontos. Aqui nós podemos ver os parâmetros desse score. São história familiar, história clínica, exame físico, nível de LDL-C, análise do DNA e diagnóstico de HF. Essa primeira imagem mostra um xantoma tendinoso, que é depósito de triglicerídeos e colesterol. E aqui a gente vê a presença do arco corneano, parcial ou total. E essa presença, né, sugere que a HF quando observada antes dos 45 anos de idade. O diagnóstico genético.
Um diagnóstico definitivo de FH pode ser feito usando métodos de triagem de mutações baseadas em DNA. No momento, esses métodos são relativamente caros. No entanto, uma vez que a mutação causal no paciente foi encontrada, testes moleculares relativamente baratos em parentes são possíveis. Acredita-se que a maioria dos casos de FH seja causada por uma das muitas mutações diferentes do receptor de lipoproteína de baixa densidade, e até agora mais de 700D. Diferentes mutações foram relatadas em todo o mundo. Na maioria dos países da Europa e em partes do mundo onde a população é de origem europeia, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá, em 3 a 5% dos pacientes, a hiperlipidemia é causada por uma única mutação no gene da ApoB, embora a frequência de portadores seja menor em outros grupos étnicos. A ApoB é o ligante do receptor de LDL e o distúrbio fenotipicamente indistinguível de FH foi denominado ApoB com defeito familiar. Evidências recentes sugerem que pelo menos um e possivelmente 2 outros locos gênicos também possam causar o distúrbio. O teste molecular é relativamente fácil em países com apenas uma ou algumas mutações diferentes causando HF, mas a maioria dos países com alta genética e heterogeneidade no momento, os métodos de triagem de mutação disponíveis falham em identificar uma mutação em todos os pacientes com diagnóstico clínico de HF, com taxas de detecção em geral de 30% a 50%. Em um estudo usando triagem de polimorfismo de conformação de cadeia única, sequenciamento de DNA e análise de RNA, apenas 66% dos pacientes tinham mutações detectadas. A análise é rotineiramente relatada como tendo uma sensibilidade de 75% a 85%. Por exemplo, sugerindo que uma mutação pode ter sido ignorada por motivos técnicos em possivelmente 15% a 25% dos pacientes. Embora a taxa de detecção em teste genético possa ser devida, em parte, devido à insensibilidade dos métodos, ou porque nem todos os genes LDLR e ApoB são rastreados, é provavelmente também o resultado de diagnósticos errados, usando os critérios clínicos e de colesterol no sangue. Ou seja, muitos pacientes com diagnóstico clínico de HF não apresentam causa monogênica para sua hiperlipidemia. Uma taxa de detecção da mutação mais alta foi relatada em pacientes com FH definitiva, ou seja, aqueles com xantoma de tendão, do que em pacientes com FH possível, sem xantoma de tendão, e uma taxa de detecção de mutação mais alta em crianças. Sabe-se que todos os métodos de rastreio de mutações têm menos de 100% de sensibilidade. Mesmo com critérios clínicos muito estritos, a eletroforese em gel de gradiente desnaturante detectou apenas 81% das mutações em uma pequena amostra de 32 pacientes da Holanda, onde a heterogeneidade genética é baixa. Finalmente, em alguns pacientes, as mutações podem não estar presentes no LDLR ou no ApoB, mas ocorre no gene FH3, não identificando no cromossomo 1. E até o momento, a contribuição relativa das mutações nesse local para FH é desconhecida. Tratamento. Indivíduos portadores de HF apresentam um risco elevado de doença coronariana ao longo da vida, podendo desenvolvê-la precocemente, de modo que o tratamento deve ser iniciado mais cedo e mantido em longo prazo para reduzir consistentemente a incidência de eventos cardiovasculares e mortalidade. A dieta, né? Medidas dietoterápicas relacionadas à mudança de estilo de vida devem ser sempre recomendadas para a prevenção de doença cardiovascular. Entretanto, geralmente em razão das elevadas concentrações de LDL-C decorrentes dos defeitos genéticos que caracterizam o HF, essas têm menor impacto sobre os lípides e possivelmente sobre a evolução da aterosclerose do que na população em geral. No entanto, recomendações dietéticas podem produzir benefícios sobre a colesterolemia e, por isso, deve ser incentivada a todos os portadores de hipercolesterolemia. Elas se fundamentam na adoção de padrões alimentares adequados, de acordo com o desvio lipídico apresentado, mantendo-se a ingestão de vitaminas e a quantidade de calorias necessárias para o desenvolvimento. Para tanto, deve ser avaliados os hábitos individuais e familiares. Farmacológico. A indicação do tratamento farmacológico ocorre para concentrações de LDL-C maior ou igual a 190 mg por dilitro, de forma isolada em indivíduos sem manifestação prévia de doença cardiovascular, e após a aplicação de medidas de estilo de vida saudável. Da mesma forma, indivíduos com LDL-C maior que 160, mas que apresentam outros fatores de risco,
também deverão ser tratados. Aí a gente estatinas, bloqueio da síntese intracelular do colesterol a partir da inibição da enzima HMG-CoA redutase, resultando em menor expressão do colesterol tecidual e, consequentemente, na maior expressão dos receptores. Para HF, são recomendadas de maior potência. De modo geral, são bem tolerados e apresentam um bom perfil de segurança. Todavia, em pacientes que não toleram, deve ser administrado outros hipolipemiantes. As ezetimiba inibe a absorção do colesterol ao nível do enterócito. A redução do afluxo de colesterol a partir do intestino para o fígado resulta em aumento compensador de expressão de receptores hepáticos de LDL e aumento da captura de LDL-C circulantes. Porém, há aumento da síntese intracelular de colesterol que tenta compensar a diminuição do seu aporte hepático, menor efeito. A niacina reduz a mobilização de ácidos graxos livres dos adipócitos, agindo em receptores específicos, diminuindo a formação de lipoproteínas ricas em triglicérides pelo fígado. A tolerabilidade é um fator limitante, pois pode atuar em receptores de prostaglandina na derme, causando vasodilatação, por vezes intensas, e rubor facial ou prurido. Anticorpos monoclonais. Inibe a proteína PCSK9, que conduz os receptores de LDL para degradação. Dessa forma, os receptores são mais preservados. A lomitapida inibe proteínas microsomais que transferem triglicerídeos, impedindo a transferência desse componente para novos quilomicros e VLDLs no intestino e no fígado, respectivamente. E o colesevalum promove o sequestro de ácidos biliares que não serão reabsorvidos. Isso estimula a síntese de mais bile a partir do colesterol hepático, diminuindo os níveis circulantes. O tratamento alternativo são casos aplicados em casos de hipercolesterolemia familiar, HF, refratários ao tratamento medicamentoso. Esse primeiro tratamento aqui, ele é pouco recomendado. Trata-se, de um procedimento cirúrgico reversível que exclui cerca de 2 metros do ilho terminal, determinando redução da absorção do colesterol e, consequentemente, redução, mais ou menos 30%, da colesterolemia. A gente tem também o transplante hepático, indicado principalmente aos HF monozigótica. E a gente tem esses processos, que são a plasmaferese e LDL-aferese. O LDL-C pode ser removido de forma intensa do plasma, por meio de plasmaferese ou LDL-aferese. Atualmente, as técnicas disponíveis para LDL-aferese são a imunadsorção, que é a dissorção pelo sulfato de destraxancelulose, e a dissorção direta de lipoproteínas utilizando filtro de hemoperfusão, que é o DALI. Esse grafo aqui ao lado, ele representa as concentrações plasmáticas de colesterol e triglicerídeos de um indivíduo ao longo dos anos. As barras verdes na parte superior indicam a terapêutica utilizada em determinado período. A linha pontilhada, amarela, representa os níveis ideais séricos de LDL-C. Um pouco sobre a COVID e o HOFH. O impacto, O impacto da pandemia de COVID-19 nas mudanças comportamentais saudáveis para o coração. No geral, metade dos pacientes com HOFH relataram uma perturbação em pelo menos um ou mais componentes dos comportamentos de vida saudáveis desde o surgimento do surto. Então, a alteração no sono e apetite foi observada em mais de um terço dos pacientes. Os pacientes relataram que 35,3% experimentaram mudança na duração do sono, 38,2% experimentaram mudança no apetite, sendo que o cumprimento da dieta diminuiu em 15%. A atividade física também foi reduzida em 50%. E o nível de ansiedade aumentou em 62%. A gente pode falar também da conscientização sobre o aumento da vulnerabilidade à Covid-19 devido a HOFH, que quase 80% da população do estudo se percebeu mais vulnerável ao Covid-19 e suas implicações devido ao seu HOFH subjacente. Pacientes que alegaram que HOFH não levaria a um pior prognóstico relataram mais baixo nível de ansiedade do que pacientes que se percebiam vulneráveis.
Tem também a questão da redução da busca por cuidados médicos, né? Que a maior parte da população do estudo, 73,5%, relatou que não iria para um hospital mesmo que tivesse uma grave reclamação durante o surto de Covid-19. O mesmo ocorreu para aqueles com história de doença cardiovascular. 67% relataram que evitariam ir a um hospital mesmo que tivesse uma queixa como uma dor no peito, que pode ser um sinal de um ataque cardíaco fatal. E a diminuição da procura por atendimento médico em pacientes com HOFH foi totalmente devido ao medo de contrair o coronavírus no serviço de saúde. O medo que esses pacientes declaram pode ser causa subjacente da redução do número de admissões de síndromes coronarianas agudas relatado durante a pandemia de Covid-19. E também temos a questão do acesso ao tratamento medicamentoso durante a pandemia. E nesse sentido, eu agradeço a atenção de vocês, e essas são as referências utilizadas por nosso grupo na produção do trabalho. Muito obrigado.